Está procurando trabalho? Eu acho que não. Se não está procurando trabalho, garoto, talvez então uma bebida. Antes de perguntar o que você quer aqui, posso perguntar se você é um veterano ou não? Eu sou. Bom. Malditos Yankees. Malditos sejam eles e seus ideais. Eles me tiraram de casa. Eles me tiraram do meu estado. Estado pelo qual eu sangrei. Estado pelo qual eu dei meus filhos. Você sabe quem eu sou, garoto? Eu sei. General. E qual é o seu nome? Breacher. Bem, Sr. Breacher, tô começando a me cansar dessa situação e gostaria que você me explicasse o que veio fazer aqui. Pinkertons. Eles nos espionaram durante toda a guerra. Receio ter cortado a garganta de muitos inocentes, porque pensei que eles poderiam estar trabalhando para os Pinkertons. Então e agora, Detetive Pinkerton? General Corbin Dandridge. Você é um criminoso de guerra procurado. E foi condenado à forca. Estou aqui para ver se a ordem é cumprida. E exatamente como você planeja fazer isso? Posso começar encontrando um tronco grande para suportar um homem do seu tamanho. Como você me encontrou? Uma cobra não é difícil de encontrar quando você revira as pedras, General. Bom, eu não vou ser pendurado num tronco hoje. E o fato de que você pensou que poderia vir aqui me executar prova sua estupidez absoluta. Você se recusa a vir em silêncio, General? Aconteça o que acontecer, não acontecerá em silêncio. Mas vou deixar você tomar um último drink. Um último drink, antes que possa conhecer os vermes. Porque eu te asseguro que você não terá a cortesia de um caixão de pinho. Beba seu uísque, garoto! O que foi, Henry? Tem um telegrama do seu homem, senhor. Para senador Benjamin Burke. Correspondência de Matthias William Breacher.
O general Corbin Dandridge recusou-se a vir pacificamente. Foram tomadas medidas defensivas que resultaram na morte violenta do general. 2 outros mandados foram cumpridos. Irei notificá-lo de novo quando o serviço de mensagens estiver disponível. Para aqueles que realmente acreditam na causa confederada, a rendição nunca foi uma opção. Nenhum desses homens se deixarão ser enforcados, senhor. Essas pessoas pensaram que a justiça nunca os encontraria. Só posso imaginar sua surpresa quando o homem apareceu para fazê-los pagar. A maioria dos homens nunca aceitaria tal proposta, senhor. Os aceitamos tão bem com as correntes e algemas, Henry. E agora que estou em uma posição de poder, pretendo dar o exemplo a esses homens. Esperei muito tempo para encontrar alguém que assumisse essa tarefa. Alguém que não tivesse medo do trabalho. Alguém em que eu pudesse confiar para realizá-lo. Essa tarefa e o homem que escolheu, esse Matthias Breacher, são ferramentas necessárias para avançar para um futuro melhor. Terra dos Bravos. Terrenos à venda, muito barato. É hora de construir sua casa própria. 1,25 por acre. Arlan, Breacher, você está vindo em paz ou devo me preocupar? você matou o general. E como você sabe disso? Levei quase 1 ano para localizar aquele velho Dandridge. Dia e noite. Eu perguntava às pessoas, do Mississippi ao Colorado. Eu conhecia um caçador perto de Deadwood. Ele disse que tinha ouvido falar de um homem que lutou no lado perdedor em uma guerra e estava ganhando a vida no sul. E então eu cheguei naquele acampamento. Tinham lobos comendo ossos. Nada para salvar, nem mesmo o couro cabeludo. Me desculpe desapontá-lo, Arlan. Não há muitas recompensas no momento. Isso levaria um homem como eu a acreditar que nós dois poderíamos ter nossos destinos cruzados em breve. Não vivemos nas ocupações mais pacíficas, meu amigo. Não, isso é verdade. Então, como evitamos nos ver por um tempo? Você poderia se aposentar. Eu estou trabalhando nisso. No entanto, você pode seguir seu conselho sobre o assunto. E para onde um homem como eu iria, Matthias? Minhas terras quase não existem mais. A trilha, este cavalo e este trabalho é tudo que eu tenho. Não. Ficar sentado esperando a vida passar não me convém. Sempre respeitei você, Matthias. Você tem sido honesto, justo, leal e um homem honrado. Para um homem branco, esses são atributos raros. Em breve, Matthias, você e eu teremos que trocar alguns disparos. É inevitável.
Bem, quando essa hora chegar, Arlan, quem quer que seja vitorioso, que a morte seja rápida e misericordiosa. Adeus, Matias. Adeus, Arlan. Eu não os conheço. Senhora, Não. Capítulo 2. Os cookies. Foi uma boa oferta, mulher. Não posso garantir que haverá outra. Não precisamos de outra oferta. A minha resposta é e continua sendo não. Não é sensato não levar em consideração a generosidade do Sr. Quaid. Cai fora da minha terra! Senhora. Vamos, vamos. Eu posso te ajudar? é bem possível que você possa. Isso depende do que você está procurando. Olha só, devo dizer que eu não estou para muitos amigos hoje. Estou procurando por Reginald Cook. E o que é que você quer com ele? E é melhor que não se trate de comprar essas terras. Ele é um velho amigo. Você veio dizer adeus? Adeus? Você não sabe. Sabe o que, senhora? Sarah, meu nome é Sarah. Pois bem, Sarah. Se você é amigo do meu pai, eu tô sendo rude. Tenho certeza que seu cavalo precisa de sombra e água. E eu tenho um pouco de café quente lá dentro. Você pode ir ali. Obrigado. Eu sei que meu pai ficará feliz em ver um rosto familiar. Seu pai? É o único que eu tenho. O seu cavalo ficará bem lá fora. Não temos visto cobras ultimamente e temos um gato malhado que mantém os ratos longe. Muito bem. Venha. Sente-se. Obrigado. Então, como conhece meu pai? Lutamos na mesma guerra. Você se orgulha disso, não é? Não. Não muitos homens diriam isso. A maioria deles sente muito orgulho. Bem, tenho orgulho de muito poucas coisas, senhora. Esse não é um jeito bom de se viver. Olha, me desculpa, eu esqueci de perguntar o seu nome. Breacher. Matias William Breacher. Nome forte. Seu pai
O que aconteceu? Ele tem uma tosse forte. O que chamam de pneumonia. Tem dificuldade para respirar. E às vezes até para falar. Por um tempo, o médico vinha a cada 2 dias, mas tudo pareceu ser inútil. Então, eu tô fazendo tudo o que eu posso, mas ele tá com o tempo contado. Sinto muito. Obrigada. Eu lamento que você tenha que o ver assim. Ele era um homem muito forte. Mas acho que sabe disso. Você gostaria de vê-lo agora? Acho que é uma boa ideia. Pai? Você tem visita. Bom, eu vou deixá-los sozinhos. Toque o sino se precisar de algo. Aqui está. Agora eu não sou o fogo mais brilhante e quente na noite fria e escura. Então, perdoe-me se não reconheço um rosto amigável. Não há necessidade de perdão, senhor. Você serviu sob o meu comando? Não, senhor. Trabalhou para mim? Não, senhor. Bem, então como nos cruzamos? Nossos caminhos não se cruzaram até agora, senhor. Oh, Deus. Esperei muito, muito tempo para alguém como você aparecer. Sempre soube que meus pecados me alcançariam. Fiz muitas coisas terríveis na guerra. E eu sempre soube que em algum momento eu teria que responder por isso. Eu assumo que é um soldado. Eu sou. Está nos seus olhos. Você tem e eu tenho. Qualquer um que já tenha lutado em uma guerra vai entender porque ele não consegue se livrar do fedor da morte. Quando você tira uma vida, você nunca esquece. Eu sei o que você traz. A ordem, deixe-me ver. Leia e faça a coisa certa. Você conhece seus crimes, capitão? Você não precisa me chamar de capitão. A quem está enganando? Isso foi há muito tempo. Como eu disse, Sr. Cook, você e somente você conhece seus crimes. E você pode levá-los com você ao bom Deus quando encontrá-lo. Mas e quanto à minha filha? O que vai acontecer com ela? Eu não posso responder isso, senhor. Por que você não tem coragem? Atire em mim aqui mesmo na minha cama. Me mate. Ou você está pensando em me arrastar para aquela maldita árvore? Não. Eu não serei enforcado. Porque é lá onde minha esposa está enterrada. E eu jamais deixaria minha filha visitar o túmulo de sua mãe com uma imagem minha balançando sobre ela.
Eu não vou enforcá-lo. Eu não vou atirar em você. Vou deixar você morrer como Deus achar melhor. Mas vou ficar aqui porque é meu trabalho ver homens como você darem seu último suspiro. Este é o fardo que devo carregar nesta vida. Carga pesada, não é, filho? Essas acomodações estão boas para você? Mais do que boa, senhora. Sarah. Sarah. Se precisar colocar suas coisas em algum lugar, temos esse baú aqui. Todo seu. Obrigado. Por que carrega duas? Você nunca sabe quando vai precisar. Qualquer ocupação que requeira carregar tal poder de fogo deve ser de grande importância. Ou algum tipo que infringe a lei. Mas não é da minha conta o que você faz. Faz tempo que não temos um cavalo por aqui. E por quê? Porque não poderíamos mantê-los vivos. E, olha, mal conseguimos manter nós vivos. Olha só. Existem alguns homens por aqui que gostariam de tirar essa terra de nós. Um homem em particular. Seu nome é Quaid. Eram homens dele, aqueles que você viu essa manhã. Agora que meu pai está quase morrendo, ele vê uma oportunidade ainda maior. Eles farão qualquer coisa para tirar a gente daqui. Esse é um país difícil. É preciso ter uma alma forte. E o fato de que você cuidou dele todo esse tempo significa que há muita luta em você. É uma qualidade admirável, Sarah. Bom, eu vou deixar você descansar. Olha, eu fiz um ensopado. Achei que talvez gostaria de se juntar a mim. Ou se você estiver cansado da viagem, eu vou entender que prefere descansar. Eu posso te trazer um pouco. Eu adoraria me juntar a você. Então tá bom. Eu te vejo lá dentro em alguns minutos. Espero que esteja bom. Eu não sou exatamente a melhor cozinheira. Qualquer coisa é melhor do que o que eu como. Eu acho que isso é verdade. Então, me diga, Sr. Breacher, você realmente veio aqui apenas para ver o meu pai? Por favor, me chame de Matias. E sim, eu vim. E por razões que eu não deveria saber? Não. Mas acho que agora não são tão importantes. O meu pai deve ter visto bondade em você para pedir que ficasse como pediu. Quer dizer, eu nunca ouvi pedir para alguém passar a noite. Imagino que concordamos em muitas coisas. Eu espero que sim. E há quanto tempo está viajando? 1 ano, 6 meses e 3 dias. É muito tempo. Agora você me faz querer perguntar o que você faz para viver.
Eu sou um detetive. Tá. E você veio ver o meu pai. Ele se tornou um homem diferente depois da guerra. Um tipo assombrado. Ele não me contou muito sobre o que aconteceu, mas eu sei que ele sente muito. Ele estava com medo das possíveis repercussões de suas ações, e então ele simplesmente se levantou e nos trouxe aqui para o meio do nada. Ele temia que, de alguma forma, fôssemos pegos no que quer que estivesse por vir. A minha mãe... Essa terra era muito dura para ela. Ela odiava. E ela morreu pouco depois de chegarmos aqui. E por um tempo eu o culpei por isso. Mas a vontade nele. Eu vejo. Ele tá tentando ser melhor. Ele construiu uma vida decente pra ele e pra mim aqui. Ele realmente mudou. Acho que é melhor eu ir. Por favor, não vá. Quaisquer que sejam seus pecados, quaisquer que sejam seus demônios, morrerão com ele, assim como o passado. E o que vai fazer, Sarah? Bom, eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Essa terra tem sido um grande desafio. Mas nada me deixaria mais feliz do que domesticá-la. Uma fazenda em funcionamento. Sim, essa é uma boa terra. Para colheitas, para agricultura e... Já faz um tempo em que eu penso ter o meu próprio rebanho de gado. Esse é um negócio lucrativo. Eu fui um tropeiro de gado nas planícies por um tempo. É um trabalho árduo. Eu gostaria disso. Por que está sorrindo? É raro encontrar uma mulher com tanta perseverança e força. É uma bela surpresa, só isso. Bom, obrigada. Mas e quanto a você, Matias Preacher? O que o futuro reserva para você? Terras? E o que você faria com elas se as comprasse? Venderia lenha, plantaria, teria gado. Qualquer coisa que no final colocasse minha cabeça em um travesseiro em vez de numa pedra. Um lugar para chamar de casa. Te entendo. Obrigado pelo jantar e pela conversa. Foi realmente um prazer inesperado. O quê? A minha companhia ou a comida? Eu te avisei. Te vejo amanhã de manhã. Estou ansiosa para isso.
Sara. Boa tarde, Matias. Ela é muito trabalhadora. É, ela é. Não é exatamente a vida que eu queria que ela tivesse. Eu acho que ela ficará muito bem. Você a criou bem, senhor. Talvez. Ah, meus dias estão contados. Tenho certeza que isso te traz felicidade. Eu não estou feliz em te ver morrer, senhor. Você faria algo por mim? Traga essa cadeira aqui. Então posso olhar em seus olhos. Eu estou morrendo. E minha filha está vendo isso. Eu preciso que você me ajude a fazer a passagem. Se eu fosse fazer algo, envolveria uma corda. Não. Teria que ser algo fora de vista. Eu não sou louco, senhor. E quanto a veneno? Isso é assassinato. Assassinato? Jesus Cristo. Você faz do assassinato um negócio? Qual é a diferença entre me enforcar em alguma maldita árvore ou me deixar consumir algo para me matar? Se eu te colocasse na forca, seria por decisão do tribunal. Agora, envenená-lo seria assassinato. Não seria uma forma de morte justificável. Justificável? Mas que diabos você está falando justificável? Você acha que isso é justificável? Você, senhor, é um porque você está impedindo um homem de seu último desejo. Viva com isso. Essa morte é o melhor que você vai conseguir. E é um favor. Aceite isso. Seu pedaço de merda. Está tudo bem? Tá, tudo bem. Alguma cidade próxima? Sim. Há alguns quilômetros por ali. E quanto aquele cara, Quaid? Ele vive naquela direção? Sim.
Ele mora perto da estrada principal, a 1 quilômetro a oeste. Mas eu não acho que você vai encontrá-lo. Rancho Quaid, intrusos serão fuzilados. Ei, chefe! Poderia ter levado um tiro por entrar no rancho de um homem estranho. Me diga o que quer. As terras dos Cook. O que tem elas? Estou pedindo que você os deixe em paz. É o que você quer? Estou disposto a pagar. Pagar? Eu não preciso de dinheiro, mas eu preciso daquela terra. Qual é a sua relação com ela? Sou só um amigo. Só um amigo. Eu não acredito. Acho que a garota saiu à procura de um assassino. Bem, como eu disse, eu não preciso do dinheiro. Mas eu gosto de entretenimento de vez em quando. Você gosta de apostas? Gosto de um bom jogo de cartas. Não estou falando sobre um maldito jogo de cartas. Esse é o acordo. Você vence o meu homem e aquela vadia pode ficar com as suas terras. E o que há a mais nesse trato? Não há nada mais. Hector.
Vem. Vem. Acabou. Cai fora da minha terra. Caminha. Quem fez isso com você? Foi uma luta justa. Parece que você bateu tão bem quanto apanhou. O que aconteceu? Um simples acordo. Acordo? Aquele homem Quaid não vai mais te incomodar. Matias, Sim. por favor, vamos lá dentro. Eu receio estar sujo, Sarah. Sim, você está. Por favor. Eu estava fervendo água hoje. Esperando o seu retorno, achei que gostaria de tomar um banho decente. Eu até fiz um sabonete para você.
E agora parece ainda mais apropriado. Eu não tenho muito a oferecer por toda a sua ajuda. Eu espero que seja o suficiente. A sua camisa está suja. Eu posso lavá-la para você. Aqui, deixa que eu te ajudo. Pronto. Fique confortável. Eu vou buscar toalhas. Me desculpe intrometer. Mas eu acho que essas feridas precisam ser cuidadas. Você se importa se eu ajudar? Nenhum homem deveria suportar tanta dor. São os ossos do ofício. Nenhuma quantia de dinheiro, orgulho ou honra vale tudo isso. Eu acho que devem haver muitos outros homens, com ou sem cicatrizes, que poderiam continuar de onde você parou. Não sei como ficar parado, Sarah. Eu acho que poderia aprender. Eu acho que está com medo. Eu acho... eu acho que você e a violência têm uma relação que só você entende. E eu acho que está com medo. Me desculpa. Do que pode acontecer se deixar pra lá. Tenho medo do que poderia me tornar se eu fizesse isso. Você se tornaria um homem ainda melhor. Vai lá. Aqui, pai. Me desculpa. Não há nada do que se desculpar. Sou eu que devo me desculpar. Não. Sim. Arrastei você e sua mãe até aqui. E agora vou deixar você. Eu tenho tudo o que eu preciso. Porque você me criou bem. Eu fiz coisas horríveis. Coisas que eu nunca... Só... Você consegue
entender isso. Eu sei sobre elas. Mas foi há muito tempo atrás. Todo esse tempo passou e você ainda vive todos os dias como se aquela guerra tivesse acontecido há 15 dias. Pai, você se arrepende dessas coisas? Eu não sei. Eu não sou o seu júri final. Mas eu te perdoo, pai. Você está perdoado. Toda a sua família sempre amou você. E eu vou ficar bem aqui. Eu ficarei bem nesse mundo. Deus, como eu te amo. Eu também. Eu também te amo. Vai! O que foi isso? Anda logo! O que aconteceu com o nosso acordo, Quaid? Ainda temos um acordo. Aqui está!
Eu não sei por que estou chorando. Eu sabia que aconteceria cedo ou tarde. Mas aconteceu de uma maneira diferente. Obrigada. Por ser um homem honrado. Eu sei que tinha um trabalho a fazer, mas você decidiu deixá-lo ir nos tempos de Deus. E quando chegou a hora, ele decidiu não ficar deitado e morrer em sua cama, mas sim seguir em frente e proteger a sua família. E eu acho que essa foi a melhor morte que ele poderia ter. Estados Unidos da América. Ordem de prisão. Huxley Wainwright. Knife's Edge, Willowsburg. Capítulo 3. O Xerife.
Knife's Edge. Eu não sei. Esse bêbado nem vai saber. Além disso, não nos pagam o suficiente pelo que fazemos. Só não deixe que o xerife descubra. Olá, estranho. O que está buscando em nossa cidade? Esse lugar tem o melhor licor. Esse salão tem hotel? Sim. As meninas também não são tão ruins. E foi assim que eu conheci ele. É a sua vez. Ah, tá. Tô te falando, ele parecia durão. Vai, anda logo. Eu dobro a aposta. Sim, Senhora? com certeza. Olá. O que posso fazer por você? Eu preciso de um quarto. Apenas algumas noites. Nada sofisticado, apenas um travesseiro limpo para colocar a cabeça. 2 ou 3 bebidas. Eu tenho um quarto no andar de cima, no final do corredor. Está ótimo para mim. Você pode assinar aqui, por favor? Que tipo de cidade é essa? Costumava ser uma cidade mineira. E faliram? Faz muito tempo. A cidade inteira estava falida até que um homem chegou aqui e colocou tudo para funcionar. Acho que todo mundo precisa de um bom uísque e bons momentos. Independentemente da aparência deste lugar, tem sido um empreendimento lucrativo para o homem. Você não gosta do trabalho? Eu não gosto desse homem. Então, o que te traz à nossa cidade? Só estou de passagem. A caminho do Texas? Algo do tipo. A maioria viaja pela Califórnia. É possível que descubra que essa cidade não é dos lugares mais amigáveis. Mas é tudo o que nós temos. A égua marrom lá fora. É minha. Vou providenciar para que seja bem cuidada. É uma honra para este estabelecimento. Obrigado, senhora. Quarto 8, no final do corredor. Minha vez. Vai, anda logo. E foi exatamente assim que aconteceu. Claro, se Consegui você ganhar quiser, 2 podemos ir vezes lá pra mais. cima. Um brinde a Sim. isso. Foi algo que eu não esperava. É, eu acho que é o suficiente. Você Bom, concorda com O ele? que acha de passar a noite comigo? Nossa. Você é uma garota muito bonita. Estou muito interessado. Nossa, muito obrigada. Você também acha? Me traz uma bebida.
Um rosto novo é sempre bem-vindo. Não estou interessado. Talvez nem eu. Talvez eu só esteja procurando alguém para conversar. Você gostaria de subirmos para o seu quarto e aliviar seus problemas? É rude não beber como a senhorita. Querida, vamos dar uma voltinha. Jasper, eu já te disse uma vez. Eu não quero subir paredes com você essa noite. Tá difícil de entender? E por que isso? O que foi que eu fiz pra você me desprezar assim? Eu tô trabalhando, você não tá vendo? E o que esse idiota tem que eu não tenho? Classe, pra começar. E quem diabos é você, senhor? Hã? Eu nunca te vi por essas bandas. Só estou fazendo uma curta parada de uma viagem muito longa. Eu teria cuidado em como fala comigo. É uma ameaça? Talvez. Ou é ou não é? Jasper, por favor, não faça isso. Volta pra trás do maldito bar, Alice! Ele é apenas um cliente, ele não fez Agora! nada. Voltando pra você. Tem certeza que quer apontar uma arma para um homem que você não conhece, garoto? Acho que você não pensou direito, não é? O uísque mexeu tanto com sua cabeça que você não consegue mais ver a realidade. Eu vou deixar você ir. Mas antes de fazer isso, vou lhe dar algumas informações caso você esteja pensando em puxar o gatilho. Todas, cada manhã que acordo, eu saio para ver o sol e eu estou pronto para apertar a mão da própria morte. Tá disposto a fazer o mesmo? Você é rápido, eu admito. Mas acho que tem uma vantagem aqui. Acredite, senhor, eu não tenho intenção de machucá-lo. Se eu conheço meu oficial, você pode deixá-lo ir, mesmo se ele tiver uma arma. Pessoal, levem Jasper ao médico. Certifiquem-se que cuidem dele. Eu peço desculpas pelo meu oficial. Pelo jeito, parece que tem muitos. Bem, um homem nunca é cuidadoso demais quando se tem inimigos. Por favor, sente-se. Agora, gosto de tentar conhecer as pessoas que passam pela minha cidade. Gosto de saber suas intenções. Como a maioria, ele está apenas de passagem. A caminho do Texas, ele disse. Obrigado, Alice. Bem, acho que é isso então. Só mais um estranho de passagem procurando uma cama. Bem, por mais que eu queira ouvir sobre suas aventuras e jornada, sinto muito, mas terá que ser em outro momento. Tenho outros assuntos que precisam de minha atenção. Honey. Ah, você é tão bonita. Alice. Jackson esteve aqui esta manhã? Sim, ele esteve aqui a noite toda com a Honey. Ele foi embora esta manhã. E o que vamos fazer a respeito, Honey? O que fazemos com os ladrões da minha cidade? Ah, eu vou devolver todo o dinheiro. Olha, tá tudo aqui, viu? Bem, então isso resolve tudo.
9, 10, 11, 12. Você avalia sua vida em $12? Bom, ou não. É um preço bem barato para uma mulher, você não concorda? Sim. Ladrões de qualquer tipo vão sofrer as consequências. Essas são as minhas regras, vocês sabem disso. Espero que vocês as respeitem. Vem aqui, Alice. Eu contratei você para cuidar deste lugar, mas se você não consegue manter essas mulheres na linha, vou encontrar outra pessoa para fazer o trabalho, você me entendeu? Ótimo. Agora limpe a Honey, querida. Ela está sujando meu chão. Café? Sim, nós teremos café pela manhã. Quero dizer, se ainda estiver aqui. O bom uísque nunca deve ser desperdiçado, especialmente nesta cidade. Boa noite. Olha, me desculpe incomodá-lo, Sr. Breacher. Podemos conversar um pouco? Eu vi o que o xerife pode fazer. Conheci homens como ele a minha vida toda. Homens com um ódio profundo. É como fome. Pela dor do outro. Miséria. Destruição. E isso não tem fim. Eu te imploro, por favor. Deixe nossa cidade essa noite. Um homem como você é uma ameaça. Ele vai te matar por isso. Eu não posso viver mais um dia vendo sangue nesse chão. Você é um homem de Deus, Sr. Breacher? Eu acho que alivia o medo da morte. Tá. Tem uma velha igreja aqui atrás. A minha fuga pra tudo isso é lá. Eu vou pra lá pra ficar sozinha, pra pensar, pra orar. Oro por uma ajuda que nunca vai chegar. E essa noite eu irei lá acender uma vela pra Honey, porque isso é tudo que posso fazer.
que não vai embora desse lugar? Não tem pra onde ir. Alguns de nós têm um passado do qual fugimos e isso trouxe todos nós pra essa cidade, esse lugar que devemos suportar. É nosso purgatório, eu acho. Vai. Tirem ele daqui. Bom dia, senhor. Eu acordo cedo. E eu sempre acordei. Eu perco o sono, principalmente quando minha mente corre louca com pensamentos do passado. Por isso vim pra cá muitos anos atrás. Era um lugar difícil. Como sabe, qualquer cidade que acaba de descobrir o que a prata é. E então eu vi uma oportunidade. Usar esse distintivo é um privilégio, não uma oportunidade. Bendito, senhor. Antes de me estabelecer aqui, eu vagava por onde havia trabalho. Porque tenho diversas habilidades especiais. E uma dessas habilidades me permite ler os homens. Entende o que eu digo?
E eu conheci muitos ao longo dos anos, de todos os tipos. Homens honrados, covardes, bêbados e ladrões. E cada homem desses tem um olhar muito diferente. E se tem esse talento, você sabe bem quais são suas intenções. Eu sabia que não era um caçador de recompensas. Muito calculado. Muito profissional. Vários meses atrás, um amigo meu que costumava escrever para mim com bastante frequência foi assassinado. Ele e todas as suas coisas apodreceram e foram destroçadas por urubus e corvos. E eu pensei quem poderia ter feito uma coisa dessas. Especialmente aquele velho urso furioso que conheci. General Corbin Dandridge. Agora, não é qualquer um que teria se levantado e destruído seus fantasmas. E todo mundo estava falando sobre um homem. E aqui está você. Um homem visionário. Um homem com sonhos. Mas ainda é um homem. E o que os homens podem fazer, Jasper, se não sofrer por seus sonhos? Mas primeiro vamos ter um pouquinho de diversão. Me solta! Isso é meu. Muito obrigado. Vamos ver. Detetive Matias Breacher. Você deve ser bom por ter conseguido derrubar o velho Dandridge, mas eu acho que o resultado dessa situação pode ser um pouco diferente do que você esperava. Há algo que você gostaria de dizer, detetive? Capitão Huxley Wainwright. Você é um condenado. Um criminoso de guerra. Água. Já chega. E você foi condenado à forca. De novo. Já chega.
Eu estou aqui para que essa ordem seja cumprida. Eu costumava queimar aldeias inteiras, enforcar mulheres e crianças de todas as cores, tudo em nome da Confederação. Mas essa guerra já acabou. Você se recusa a vir em silêncio? Jasper, leve esse safado pra fora da cidade e enterre ele vivo. Merda! Isso dói! Já parou de reclamar, bebezinho? Tenta levar um tiro na mão. Você verificou os bolsos? Pra quê? Você é idiota! Ele é um funcionário do governo. Eles ganham bem mais do que nós. O que eu te disse? Bebidas por minha conta. Você tá vivo. Meu Deus, o que eu posso fazer? O que você precisa? Minhas coisas. No meu quarto. Me deixa levá-lo ao médico. Não. Existe serviço de mensagem aqui na cidade. Sim, existe. Me dê algo que eu possa escrever. Rápido. Tá. Aqui. Eu preciso enviar isso imediatamente. É uma preocupação. Urgente. Aguarde a resposta. Volte direto pra cá. Vá, por favor. Um xerife. Um homem da lei. Só podemos começar a adivinhar qual seria seu julgamento em questões como essa. Alguém viu uma oportunidade de colocar este homem, esse Huxley Wainwright, em uma posição de poder. O que eu digo a um homem como Matias para fazer, Henry? É um caminho que não se deve ser cruzado. É distintivo contra distintivo. Estou em um território desconhecido. Senhor, você percorreu um longo caminho para desistir. Ele está quase lá. Então me diga, Henry, o que eu digo a um homem a quem
dei uma responsabilidade tão grande. Um homem que deu seu próprio sangue. Quais são as palavras mais adequadas que posso usar? Diga isso a ele, senhor. Eu tenho sua resposta. Leia, por favor. Com respeito ao detetive Matias William Breacher, informação recebida. Proceda ao seu próprio critério. Por qualquer meio necessário. Quatro dos deputados estão lá fora tomando café da manhã. Deacon e alguns outros estão na cantina. Onde está o xerife? Se eu tivesse que adivinhar, diria que ele está do outro lado da cidade, em seu escritório. Pegue. É melhor você ficar aqui, Alice, fora de perigo. Se algo acontecer comigo, por favor, envie essa carta para a senhorita Sarah Cook. Sua localização está aqui dentro. Obrigado.
boca! Cala a boca! Por favor, não! Não me mate! Abaixe a arma, senhor! Por favor, não me mate! Você não morre fácil, não é? Bem, você conhece o ditado: se quer um trabalho bem feito, faça você mesmo. Não cheguei aonde estou sendo lento. Muito menos eu. Ora. Muito bem, detetive. O que você acha se dermos a essas pessoas um bom entretenimento de novela barata à moda antiga? Alice, eu preciso que você envie. Eu sei. Eu vou mandar um relatório do que aconteceu aqui. Vai ser bem escrito. A cidade é sua agora.
Capítulo 4. Breacher. Você não foi direto ao médico? Quer dizer que você tinha algo mais importante que sua própria saúde, amigo? Você merece paz, Matias. Estou manchado. Estou quebrado. Eu não estou mais apto para isso. Você nasceu na violência. Agora, fique quieto. Knife's Edge. É uma viagem de um dia para o sul. Você encontrará seu corpo lá. É todo seu. Obrigado, parceiro.
Sara. Matias.